Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a este segundo episódio da série Nunca Tanta Gente Decidiu Tanto na História de Portugal, uma conversa que o Coletivo Académico Transdisciplinar teve com a professora Raquel Varela, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e que já apresentámos o primeiro episódio. O episódio de hoje será precisamente sobre o papel do povo português no processo revolucionário em curso entre 1974 e 1975. Professora, uma vez mais, muito obrigado por estar aqui connosco. E começando precisamente por um ponto que tocámos no final do último episódio, que tinha a ver precisamente com o papel do povo na Revolução Portuguesa, a primeira pergunta que lhe faria hoje seria sobre precisamente o pós-25 de Abril. Ou seja, após o golpe militar de 25 de Abril, que falámos no primeiro episódio, o que é que importava começar por destruir? E como é que se começou por destruir essas coisas que importavam? E que papel, no fundo, é que teve o povo português no período imediatamente posterior ao golpe de 25 de Abril de 1974? Vamos a isso. Nós aqui já entramos num campo um bocadinho mais polémico, porque o MFA, e sobretudo a partir de uma historiografia ligada à Associação 25 de Abril, construiu muito a ideia teleológica, quanto a mim, de que o MFA tinha um programa muito claro de descolonização, democratização e desenvolvimento. Bom, a minha opinião é que tinha um programa muito claro de descolonização, e o enfrentamento com o Spínola inicialmente vai demonstrá-lo inequivocamente, mas o programa claro da democratização é um bocadinho contrafactual, porque a democracia foi imposta contra 10 comunicados do MFA, a pedir às pessoas para ficarem em casa, e foi imposta imediatamente e antes de qualquer lei, porque as pessoas nesse dia dirigiram-se à sede do Jornal Único, à época, destruíram-no. Nós temos, as fotografias que nós temos também fazem parte dessa historiografia mais consensual em torno de... A historiografia essencialmente divide-se neste ponto que eu vou dizer de forma simplista. É os que reivindicam o 25 de Abril como o fim da ditadura e o início da democracia representativa, e quem reivindica o 25 de Abril como o fim da ditadura e o início da revolução social. E, portanto, todas as fotografias, especialmente as que são usadas, mais mainstream, conhecidas, fotografias, aliás, excelentes de autores excelentes, como o Gil, o Gageiro, etc., que eu adoro, mas são fotografias que acentuam o derrubo da ditadura e o papel do MFA. Se nós formos buscar as fotografias, por exemplo, do Valente, o que é que nós temos? Nós temos o povo a destruir a sede da época, a sede do Partido Único, a destruir literalmente, o ataque à PIDE e a começar no meio da rua aquilo que era ilegal e que é democrático. Reuniões, associação, partidos políticos e, portanto, a moldura do regime cai ali naquele dia. Tudo o que tinha a ver com a ditadura, a legião, etc., tudo o que tinha a ver com a ditadura cai, desfaz sobre a ação popular. O MFA tinha, de facto, um desenho de democracia que nós não sabemos como é que iria ser aplicado, porque o MFA depois cindiu-se em vários, e o MFA é muito mais complexo do que parece, não tem nenhuma unidade, tinha uma unidade muito forte contra a guerra, e daí o enfrentamento com o Spínola, mas mesmo esse enfrentamento tem uma complexidade interessantíssima. Eles são capitães, e são capitães que comandam completamente e de uma forma brilhante a Operação Fim de Regime, com um grau de conspiração democrática entre eles fabuloso. São cerca de 200 que conhecem o plano e ele não verte cá para fora. Mas chamam 2 generais, como quer dizer, Spínola e Costa Gomes, como quer dizer, precisamos de 2 generais porque nós não podemos ficar com o poder, que é uma situação estranhíssima, porque os generais estavam ali por especial favor dos capitães. É uma reação muito gira na relação com a hierarquia, e que eu acho que reflete, antes de mais nada, a ausência de uma opção de classe clara por parte do MFA, porque o próprio MFA não tinha uma classe social clara, nem uma política clara, como depois se vai ver.
E, portanto, o papel do povo é desrespeitar as 10 ordens do MFA a dizer para ficar em casa, é desconfinar, é desrespeitar, é desautorizar, é invadir as ruas, de tal maneira que eu depois fui encontrar decretos do governo a perdoar toda a gente que faltou ao trabalho no dia 25 de abril, porque as pessoas foram celebrar. E aí há uma dimensão que não tem, é uma dimensão revolucionária, porque é as massas que entram na história. E quando eu falo de massas, é mesmo massas, é um conceito correto, porque nós ainda não estamos a falar de um povo organizado em partidos políticos, associações, tirando os que se organizavam em torno do Partido Comunista, que era um partido de vanguarda, 3.000 pessoas, quadros, e outros tantos espartilhados por vários partidos de extrema-esquerda, a maioria maoístas, mas não só. Nós tínhamos tido o catolicismo progressista, o trotskismo pequeno, o anarquismo pequeno, mas, portanto, muitas correntes. Agora, a maioria do povo não estava inserida em partido nenhum. E é o povo que vai ter esse papel. Porquê? Bom, aí nós podemos comparar com muitas outras revoluções na história do século XX, em que, de facto, a guerra, nem todas as revoluções vêm de guerras, mas a guerra é um fator primordial para originar revoluções. O segundo, nem todas as revoluções são feitas contra ditaduras, mas grande parte das revoluções são feitas contra ditaduras. E não por acaso, uma boa parte das revoluções, o povo dirige-se em primeiro lugar à sede da polícia. Foi assim na Revolução Portuguesa, foi assim na Revolução Russa, obviamente a perseguição, a repressão czarista foi imediata, mas também foi assim que os setores populares invadiram recentemente no Egito, nas primaveras árabes, a sede da polícia. Portanto, a ideia de que as pessoas gostam de viver em liberdade é mais ou menos um padrão quando se chega aos momentos de ruptura social. E agora, dando assim um salto pequeno no tempo, e passando aqui uns meses, sabemos que uns meses depois do 25 de Abril, surgem algumas forças reacionárias que procuraram interromper este ímpeto revolucionário que temos estado a falar até agora. E, portanto, a minha questão é: que papel, então, é que tiveram as manifestações e as tentativas de golpe entre setembro de 74 e março de 75 para o agudizar das tensões que se vai sentir depois ao longo deste último ano, do ano de 1975? Então, o que nós temos, dizendo assim de forma muito sucinta, nós falámos 6 meses, não é? E é curioso que em Portugal não existem cadeiras, cursos de História da Revolução e História das Revoluções, que é dos temas mais importantes. Cursos, estou a dizer, regulares, seminários, etc. Bom, portanto, eu vou simplificar, mas simplificar significa o seguinte: quando a Revolução começa, claramente há um setor da burguesia portuguesa que percebe que está em risco de perder o Estado. Perder o Estado significa que a classe trabalhadora conquista o Estado. E opta por uma situação meio estranha, que é um governo de frente popular, que não é o único na história, há outras formas de governos populares, que é, perante a ameaça de revolução, tenta-se fazer uma espécie de governo de unidade, em que os setores, os partidos burocráticos de esquerda, os partidos sociais-democratas e o MFA são chamados a tentar conter a revolução e, obviamente, a contra-revolução fascista e, portanto, enquadrar o país no sentido de um capitalismo que seria mais ou menos regulado. Portanto, isto é o projeto que leva o PCP a entrar num governo quebrando o tabu da Guerra Fria e a fazer um governo com o PS e depois com o MFA e depois a se colocar na presidência Spínola, portanto, afastando os setores mais neocolonialistas óbvios e mais reacionários, realmente reacionários, e depois Spínola vai estar organizado e vai ser uma importante figura da extrema-direita bombista que vai ter muita força em Portugal e grandes atos de violência no verão quente, sobretudo no norte do país e na Madeira. Bom, este projeto, que é um projeto, digamos assim, de tentar acalmar a revolução, concedendo alguns direitos, vai falhar redondamente porque a revolução está aí e cada vez é mais intensa. O que é que significa a revolução está aí? Significa que os trabalhadores começam, por exemplo, no quadro da crise económica que começa com o esgotamento da produção do pós-guerra, que se chama choque petrolífero,
vai haver 2 dígitos de inflação, porque os Estados Unidos acabam com Bretton Woods, e há muitos empresários a descapitalizar empresas e a fugir. A reação dos trabalhadores vai ser ocupá-las. Nós chegamos a ter 600 empresas ocupadas / cooperativa. Isso vai acelerar muito a participação dos trabalhadores democraticamente nos locais de trabalho. Depois nós temos a extensão das comissões de moradores, não só nos bairros barracas, mas por todo o lado, em que impõem. Eu tenho casos nos meus livros absolutamente maravilhosos, podia estar horas aqui a contar eles, que são todos super emocionantes, sei lá, ainda há pouco tempo entrevistei uma operária para a exposição do 25 de Abril em Oeiras, em que ela tinha entrado, os autocarros ficavam longe da casa das pessoas, das barracas e de outros, porque não era lucrativo, e os trabalhadores entraram no autocarro e, de acordo com os trabalhadores da Carris e de outras empresas, desenharam o autocarro ir até à casa das pessoas. Muitos autocarros hoje ainda vigoram, cujo desenho foi feito pelos trabalhadores e pelos utentes. Impuseram saneamento básico, é das maiores conquistas para o aumento da esperança média de vida neste país. As pessoas estão sempre a falar da saúde. Por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde, em grande medida, foi imposto pela nacionalização das misericórdias e pela criação de um serviço único de saúde. É aí que nasce o Serviço Nacional de Saúde, não é em 79 por decreto. E muitos médicos vão fazer parte da democratização dos hospitais com gestão democrática e até ocupar hospitais. O caso de Vila Real e outros. Ocupar casas para fazer centros de saúde. O Centro de Saúde do Seixal nasceu de uma ocupação em que participaram médicos e trabalhadores. Portanto, isto é generalizado. Quantas escolas é que eram escolas privadas e passaram a ser a escola secundária de Alcácer do Sal? Resultado de uma ocupação que foi feita por professores, alunos e pais. Era uma escola católica, as crianças pobres não podiam estudar, tinham que pagar. Portanto, este movimento é um movimento revolucionário em que a história se acelera, e por isso é que a história não se contabiliza ano a ano. Num ano pode acontecer mais do que em décadas. Há uma discordância dos tempos, para utilizar a expressão do filósofo marxista Daniel Ben Said, há uma discordância dos tempos em que há momentos na história em que a história se acelera brutalmente, e foi isso que aconteceu. Evidentemente que isto vai levar à impossibilidade, chega-se ali ao momento em que realmente há um salto qualitativo, que é o controle operário, a partir de fevereiro, março, e daí o contributo da história social, não é? Quando eu percebi que tinha havido o golpe do 11 de março, percebi que o golpe, do ponto de vista da história política, nós íamos olhar para o golpe do 11 de março e para o 4º governo e a sua queda, mas evidentemente tinha que ter acontecido qualquer coisa nas classes sociais para se dar isso. É aí que eu vou estudar o que é que aconteceu entre fevereiro e março e vejo um pico de greves muito maior, inclusive do que aquele que tinha sido dado em maio de 74, que é o mais estudado, e sobretudo muito maior porque inclui controle operário. Ou seja, em que os trabalhadores não é autogestão, é os trabalhadores da Lisnave, da SACUR, da CUF, de outros, que dizem assim: nós não queremos ser patrões, nós queremos impor tetos salariais, controlos de produção, acesso a todas as contas da empresa, não nos deem a propriedade da empresa, porque não é isso que nós queremos, nem os donos queriam dar, porque nós estamos a utilizar a empresa para lutar pelo poder do Estado. Isso, de facto, é o controle operário. E é isso que explode, e a tentativa desesperada do Spínola a dar o golpe de 11 de março é feita aí, e em consequência dessa tensão em que a revolução, de facto, nós chamamos a esse período, conceptualmente, crise revolucionária. Ou a revolução, ou os trabalhadores tomam o poder, ou a burguesia consegue fazer retornar o poder às suas mãos. Esta dualidade de poderes tem que ter um fim. A dualidade de poderes não é uma coisa eterna, não é eternamente que se consegue gerir uma sociedade em que os trabalhadores têm o poder nas comissões de trabalhadores e moradores e o Estado tem o poder através das instituições do Estado, inclusive sindicatos. Os sindicatos são parte do aparelho de Estado, embora lutem pelos trabalhadores e lutaram, não lutam por uma organização autónoma, por um soviet. Os soviets da Revolução Portuguesa são as comissões de trabalhadores e moradores, são a construção de um Estado paralelo que impõe-se ao Estado, não é a luta por dentro do Estado. Esta luta, que é a dualidade de poderes, e que é isso que define uma revolução, naturalmente, esta dualidade de poderes em que o Estado já não manda sozinho, não pode continuar eternamente. É uma situação que naturalmente desemboca numa guerra civil. E por isso é que todas as revoluções desembocam ou num golpe contra-revolucionário que põe fim à revolução pela força das armas, que é o que acontece no 25 de novembro, ou
pelos trabalhadores tomarem o poder, é que a burguesia reage pegando em armas e começa a guerra civil. Portanto, guerra civil é quase um sinónimo de revolução, porque nunca se viu na história a burguesia abdicar do poder sem pegar em armas. E, portanto, esse é, digamos, o movimento da revolução. Mas eu acabei de resumir em 5 minutos, 600 páginas. Foi um resumo assim rápido, mas para, ainda antes de terminarmos, e só para frisar aí alguns pontos desse período que a professora resumiu, e pegando no verão quente, bem, nós, no verão, eu vou aumentar aqui o tempo, nós sabemos que entre março e novembro de 75, já a Assembleia Constituinte estava a trabalhar na redação da nova Constituição, e portanto tenho duas questões. Por um lado, que continuidade no projeto revolucionário é que poderia ter existido, tendo em conta as forças partidárias que estavam representadas nesta Assembleia Constituinte, e tendo em conta este trabalho que estavam a fazer, e por outro, que conquistas é que o povo português vai conseguir, ainda assim, durante este período que nós chamamos do verão quente. Bom, respondendo à segunda, que é mais rápido. Quer dizer, a continuidade dos direitos, os direitos alcançados incluem férias pagas, subsídio de Natal, limites ao horário de trabalho, a fixação de um salário mínimo que correspondia realmente àquilo que era necessário a uma família para sobreviver, portanto, um cabaz de compras, hoje em dia não. Para corresponder hoje ao que correspondia então, teria que ser mais do dobro do que é hoje. O trabalho noturno muito bem pago, que era considerado e é penoso, trabalhar à noite mata, literalmente. Pode matar, e isso já está, hoje em dia, é indiscutivelmente um facto estudado a nível da saúde. O trabalho ao fim de semana também pago, agora já não sei se eu penso que era a 200%, mas agora não sei exatamente de cor. E depois, obviamente, a ideia de um Serviço Nacional de Saúde, as pessoas até pagavam sangue, pagavam para ir ver os doentes ao hospital. E, portanto, a ideia de um Serviço Nacional de Saúde gratuito, a ideia de carreiras médicas, porque só assim é que há Serviço Nacional de Saúde. Não há carreiras médicas sem Serviço Nacional de Saúde, não há Serviço Nacional de Saúde sem regra. A escola unificada, até o 9º ano toda a gente devia estudar o mesmo. E, portanto, isso acabou com aquela ideia de que sapateiro vai ser sapateiro, filho de médico vai ser médico. Aumentou a mobilidade social. Não acabou, mas aumentou a mobilidade social. Não acabou essa ideia, mas aumentou a mobilidade social. E, portanto, naturalmente, direitos, liberdades e garantias, mas, quer dizer, o que eu estou a... É bom não olhar para a Constituição, porque a Constituição, na verdade, é uma derrota da Revolução. É isso que as pessoas não... A Constituição vem plasmar aquilo que é uma espécie de um pacto social, que é os trabalhadores abdicam da luta pelo poder em troca de alguns direitos e o Estado mantém-se capitalista. Era nesse sentido a minha questão, tendo em conta então que a Constituição é assim, pode ser tida como uma derrota da Revolução, como é que nós podemos então considerar que ainda estávamos e que ainda havia futuro para a Revolução, tendo em conta que ela estava a ser dirigida naquele momento? Deixa-me só referir uma coisa, grande parte desta contra-revolução, que começa a 25 de novembro, colocando os oficiais revolucionários presos e mandando os soldados para a reserva que estavam a apoiar essa via revolucionária, começa a contra-revolução, mas ela vai ser lenta, vai ser preciso primeiro estabilizar o país politicamente, o que não vai ser nada fácil, porque vai haver 10 governos nos 10 anos seguintes. Porquê? Porque Portugal ainda vinha, a população ainda vinha com aquele fervor participativo político. Na verdade, é o marco da entrada na União Europeia, a vitória de Cavaco Silva, etc., que vai estabilizar o regime. E depois é lenta, porque a contra-reforma agrária é de 82, o fim do poder das comissões de trabalhadores, 79, a contra-revolução chega ao setor financeiro, 89, as comissões de trabalhadores em 79. E depois, sei lá, o fim das... Mas já em 76, aquilo que é central, que é acabar com a dualidade de poderes, por exemplo, o fim da gestão democrática nas escolas, é logo de 76, passa a ser um conselho diretivo representativo, mas isso é gestão representativa. Claro que é melhor do que a nomeação de um diretor, mas é pior do que a gestão democrática. E o fim da gestão democrática nos hospitais é logo do início dos anos 80, portanto, tudo isto vai ser um processo... A Revolução Portuguesa não é uma derrota estilo Chile. A burguesia vai ter que fazer concessões, é uma coisa mais parecida com 47, 48 em França, na Inglaterra, é um pacto social, porque de facto
O Estado estava em crise profunda, não tinha colapsado, mas estava em crise profunda, tinha sido dado um golpe a partir das suas próprias Forças Armadas. A Constituição vai falar disso, não é? Nós temos aqui um mínimo de acordo entre capital e trabalho. Derrotámos a Revolução, fizemos a Contra-Revolução, dirigida pelo Partido Socialista, a Igreja, à direita. O Partido Comunista aceitou, quanto a mim mais do que aceitou, mas irei publicar em breve sobre isso, não resistir ao 25 de novembro, na verdade, tudo indica que fez um acordo no 25, antes, inclusive, do 25 de novembro, desde que Angola ficasse sob a égide do MPLA, e, portanto, são várias contra-revoluções. A contra-revolução não é sempre umas botas à la Pinochet. Há uma contra-revolução que é democrática, que é a reação democrática. Aliás, o próprio Sousa Franco, o honestíssimo na altura, no seu livro sobre o livro dirigido por António Reis, da coleção do Matoso, fala disso, é uma contra-revolução democrática. Ou seja, vamos estabilizar um regime democrático ou representativo contra esta chatice de ter o povo a mandar a toda a hora nos seus locais de trabalho, em plenário, em assembleias, que é um grande incómodo. Que, aliás, era assim que aparecia nos jornais. O Mário Soares gritava contra a sovietização das Forças Armadas, o Cunhal falava do aventureirismo e dos trabalhadores a tomarem conta das empresas sem que os controleiros tivessem mão nisso. Estou a citar, não temos controleiros suficientes para controlar comissões de trabalhadores. A imprensa reacionária falava de assembleísmo como uma coisa desprezível. Portanto, os trabalhadores fazerem assembleias em que discutem para que é que vão produzir, o que é que vão produzir, como é que vão produzir, que afinal devia ser a coisa que devia ser feita todos os dias, não é? E então, pegando em tudo isso, e para fazer a questão final, e pegando também no golpe do 25 de novembro, este golpe vai ser, para algumas fações da sociedade portuguesa, o fim de um sonho lindo, como dizia uma canção. E dizia também o José Mário Branco que havia ali alguém que se tinha enganado. Estava triste. Ele estava triste com a Contra-Revolução. O FMI é uma expressão. O FMI, aliás, se nós tivéssemos que falar numa data da Contra-Revolução, o FMI simboliza depois daquilo que ainda foi uma tentativa, que foi a campanha do Hotel, em 76 ou 77. E então, a minha última questão, para terminarmos aqui esta nossa conversa, é uma questão que se divide em duas. Por um lado, quem é que se enganou? E por outro lado, porque nós já falámos sobre aquilo que restou do período revolucionário ali num período posterior, e o que é que a minha questão final é: o que é que resta hoje deste período revolucionário? O que é que nós hoje ainda temos da Revolução Portuguesa 74-75? Eu não acho que ninguém se tenha enganado nesse sentido, não é? Uma revolução é uma tentativa de assaltar os céus, é uma tentativa de transformar profundamente as nossas vidas, e isso foi feito. O que as pessoas conquistaram depois do 25 de Abril, eu falei das conquistas materiais, mas essas conquistas materiais significaram um aumento do espectro da autodeterminação. As pessoas tornaram-se mais livres e humanas, ocuparam casas vazias, inúteis, inutilizadas, para fazer teatros. Fizeram creches para libertar as mulheres do trabalho doméstico penoso. Cantaram, aprenderam música. O Zeca dizia isso: eu não quero isso só cantar, eu quero ir onde as pessoas cantem. Quer dizer, o espectro da autodeterminação, a humanidade avançou extraordinariamente. Retrocedeu. Bem, em alguns casos, inclusive a nível material, hoje, o peso dos salários está o equivalente a 1973. As sociedades a história não é linear. É um comboio que pode andar para trás enquanto anda para a frente. E, portanto, esta noção do tempo histórico é muito importante. Valeu a pena, valeu tudo a pena, porque o que as pessoas aprenderam com essa revolução, com a Revolução Russa, com a Revolução Húngara, com a Revolução Espanhola, austríaca, Frente Popular em França, que é mal chamada Frente Popular, porque é um processo revolucionário de ocupação generalizada em países em 36, as revoluções anticoloniais, a derrota do nazifascismo, que é uma resistência revolucionária ao nazifascismo, em muitos países ela tem um caráter revolucionário, não é um exército regular, é um exército revolucionário em muitos países.
E depois, obviamente, o Maio de 68, a Primavera de Praga, a Revolução Portuguesa, Iraniana, Nicarágua, todas elas que nós temos. O que é que as pessoas aprenderam? Aprenderam que podem saltar os céus, que podem ousar mudar. Quer dizer, a Revolução Russa inaugurou a palavra Soviet e enterrou a palavra czar, não é pouca coisa. Que evidentemente depois a Revolução foi derrotada e a contra-revolução stalinista subiu ao poder com uma galeria de horrores. Isso não é culpa da Revolução Russa. Isso é culpa das 14 invasões dos exércitos estrangeiros, da escassez e da tomada de poder por uma burocracia que, aliás, foi o resultado da derrota da Revolução Alemã, onde havia mais forças produtivas e, portanto, para haver socialismo tem que haver abundância, tem que haver capacidade de distribuição de riqueza por toda a gente. Isso é que é o socialismo e é isso que vai aumentar brutalmente a capacidade do indivíduo ser livre. E, portanto, a noção de socialismo tem que vir agregada à noção de liberdade individual. Eu acho que o 25 de Abril nos aumentou brutalmente a noção de transformação. Nós podemos mudar aquilo que somos e podemos fazê-lo com os outros. Mudar o país mudando-nos a nós, mudando-nos a nós, mudando o país. E, portanto, é um extraordinário exemplo. Eu, hoje em dia, devo dizer que eu acho que já não existe Serviço Nacional de Saúde nenhum, não tenho tempo de desenvolver, não existe. Existem hospitais que estão em competição uns com os outros, e o Serviço Nacional de Saúde é um campo de formação e de entrega, de formação para os privados e de entrega de recursos aos privados. A educação é trágica, é tão triste ver os professores hoje a não admitirem que o serviço que prestam, não por culpa deles, portanto as pessoas não se deviam ver como vítimas, mas como sujeitos, de dizer nós somos parte cúmplice da absoluta decadência da escola pública e queremos ser a parte transformadora que vai mudar isto. Mas para mudar isto é preciso admitir que isto está mal. E não, é mais fácil dizer que a culpa é dos alunos, é dos pais, é dos contextos, é dos bairros. Quando os professores no 25 de Abril diziam isto é uma vergonha o que nós fazemos e nós queremos fazer uma coisa maravilhosa, que é educar crianças o melhor possível. E portanto nós não temos isso, nós temos um Estado que sorve impostos compulsivamente, pantagruelicamente, e sobretudo temos uma coisa incrível, que é as pessoas desesperançadas, tristes, cabisbaixas. Eu quase não consigo encontrar fotografias em 1974, 75 e vi milhares que as pessoas não estejam a rir. E é difícil eu hoje tirar uma fotografia em qualquer lado que as pessoas não estejam de cabisbaixas, desesperançadas. E portanto a revolução mobiliza o melhor de nós, porque nós somos nós e a nossa circunstância. E a revolução agora, a revolução vem sempre com a contra-revolução. Primeiro, uma revolução tem sempre uma dimensão de caos. É um bocadinho como um divórcio. Um divórcio é sempre mau, mas o casamento que vem a seguir pode ser maravilhoso. Agora, um divórcio é sempre um processo angustiante. Uma revolução é deitar abaixo um edifício em ruínas. Uma revolução anticapitalista. Quando se deita abaixo um edifício em ruínas, leva-se um momento a construir outro. Mas eu acho incrível o que as pessoas fizeram. Quer dizer, as pessoas fizeram creches do nada, fizeram escolas do nada, fizeram hospitais do nada, que é isso a história do serviço médico à periferia. E, portanto, as pessoas quando se juntam e se põem a fazer coisas, fazem coisas muito melhores e muito mais bem feitas que o Estado. Esse é o grande ensinamento, penso eu. Bem, e com isto termino as questões que tinha para lhe fazer. Termino agradecendo-lhe imenso, professora Raquel, por ter passado aqui esta linha connosco e por ter contribuído para esta entrevista. Parabéns e continuem o vosso trabalho, que é tão meritório. E agradeço também a toda a gente que nos acompanha nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, e espero que assim o continuem a fazer e que no futuro próximo mais iniciativas possam também surgir. Professora, uma vez mais, muito obrigado. Muito obrigada.